pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Graziele e esse é o Confusidades. E no Confusidades de hoje eu quero falar sobre a crise dos 30, mais especificamente sobre a dor da maturidade aos 30. Sim, a maturidade dói. E dói pra caramba. Eu sei que eu já passei dos 30, estou com 31 anos e daqui a alguns meses completo 32, mas eu estou aqui neste vídeo para falar exatamente sobre essa dor que a gente enfrenta quando a gente completa 30 anos, que é a dor de perceber que nós não somos mais jovens adultos, mas nós somos de fato adultos e precisamos ser maduros. E não é aquela maturidade que a gente pensa que a gente tem na adolescência, que a gente fala, ai, eu sou muito madura. Não é essa maturidade. É uma maturidade que dói. E dói muito. Mas como assim dói? É que quando a gente chega aos 30, parece que outra pessoa toma conta de nós, sabe? Uma pessoa que começa a perceber que certas coisas não fazem sentido. Tipo, perder tempo com a opinião dos outros. É algo que não faz sentido nenhum. Porque às vezes as pessoas vão pensar e falar de você por um dia, uma semana, um mês, mas quem vai viver a sua vida todos os dias é você. Quem tem que se importar com o que está acontecendo na sua vida é você. Por exemplo, você acha que não existe por aí várias pessoas que devem rir da minha cara por eu fazer vídeo pro YouTube, fazer vídeo pro TikTok, pro Instagram? Com certeza tem um monte de gente que deve rir de mim. E eu me importo? Já me importei. Já me importei durante muito tempo da minha vida, eu gastei muitas energias pensando o que fulano, o que ciclano estariam falando de mim, não produzindo meus conteúdos, pensando no que a outra pessoa estava falando de mim, não me rasgando aqui e compartilhando com vocês as coisas que eu penso, as minhas reflexões, as minhas dicas de livro, porque fulano ou ciclano iriam rir de mim. Quantas vezes eu não paralisei a minha vida pensando no outro? E aí, ao pensar no outro, eu não fazia o que eu gostava, o que eu amava, o que me dava prazer. E aí, quando a gente chega aos 30, parece que tem uma chavinha que vira, um botãozinho que aperta e que fala assim, sabe aquele botãozinho do foda-se? Desculpa o palavrão, mas foda-se. É esse botãozinho que aparece ali pra gente aos 30 que a gente passa a não se importar. Só que quando a gente não se importa, muitas vezes dói. Dói porque a gente percebe que as pessoas não se importam com a gente. Porque quando a gente chega aos 30, a gente consegue colocar dentro de uma peneirinha quem são os nossos amigos e quem não são. E nessa peneira a gente percebe que a gente tem amigos para contar nos dedos. E a gente começa a se decepcionar muitas vezes porque a gente contava muito com fulano ou com ciclano e aquela pessoa não era tudo aquilo que a gente imaginou que seria. E o fato é que quando a gente chega aos 30, a gente também começa a ser uma metamorfose ambulante, assim como o Raul Seixas já falou na sua música. E as nossas opiniões, as nossas visões de mundo começam a mudar. E a gente começa a não se reconhecer mais, porque o que a gente achava que era, não é mais. E a gente percebe que não era aquilo que a gente imaginava ser. E a gente começa a perceber que a gente tinha uma opinião equivocada sobre uma coisa ou outra. E aí a gente aceita e mudar. Antes a gente era orgulhoso, porque o jovem é orgulhoso. Eu sou assim, eu penso assim, eu vou discutir e eu vou brigar com você porque você tem que pensar da mesma forma que eu, porque a forma que eu penso é real. Mas depois dos 30, a gente percebe que a nossa visão é de um jeito e a visão do outro pode ser de outro jeito. Eu posso estar muito certa, posso estar muito certa, mas a outra pessoa tem direito de estar errada também. E eu não vou questionar ou obrigar ela a estar certo junto comigo. Se ela quer errar, ela erre. E ela pode achar que eu estou errando também. Vocês compreendem?
compreendem que eu não vou perder tempo da minha vida tentando fazer uma pessoa mudar de opinião, quando muitas vezes eu posso, daqui a alguns anos, ter a mesma opinião que a dela. Que às vezes você pega e fica pensando em algo e fala, caramba, a Graziele de antes nunca ia pensar nisso daqui. Mas isso também dói. Por isso que eu falo que a maturidade dói. Porque isso também dói, porque você passa a não se reconhecer mais. E quando você não se reconhece mais, você começa a ter aquela crise existencial dos 30 anos. De quem eu sou, para onde vou e como vou. E todo esse processo de autoconhecimento, ele é doloroso na nossa vida. Justamente por conta das peneiras que eu comentei no início. A gente passa a se isolar muitas vezes para conseguir nos compreender. A gente passa a escolher as batalhas que iremos travar. E nisso a gente se afasta. A gente se afasta de muitas pessoas que antes eram de alguma forma importante na nossa vida. A gente se afasta de muitas coisas, muitos ensinamentos, muitos pensamentos que a gente antes achavam que eram importantes na nossa vida. E aí a gente se encontra sem eira nem beira. E a gente fica se perguntando o que a gente vai fazer a partir de agora. Eu passei por essa fase de não me reconhecer mais, não saber mais para onde eu ia. E nessa fase eu tive os meus momentos de crise, de ansiedades mais intensas, porque eu não sabia quem eu era, porque eu me reconstruí por inteira. Eu saí lá de baixo e fui me reconstruindo e fazendo um novo papel de quem eu seria agora. E essa reconstrução, ela exige tanto da gente. Tanto, vem lá de dentro, lá do fundo do nosso peito, para que a gente possa se reconstruir e se reconhecer depois por inteiro, mais tarde lá na frente. Porque os 30 anos é de fato a idade do sucesso, mas ela é a idade do sucesso porque a gente começa a nos entender, a nos autoconhecer. E enquanto a gente está nesse processo de autoconhecimento, de entender qual vai ser o caminho que a gente precisa seguir agora, a gente também tem aquelas nossas cobranças internas e externas. Porque a gente tem uma crença muito doida de que aos 20 e poucos anos a gente vai ter toda a nossa vida resolvida. E quando a gente tem 20 e poucos anos, e aí vai caminhando e vê que nada vai se resolvendo, e aí vai chegando aos 30 e a gente percebe que a nossa vida não está nada estável e que nada que a gente sonhou realmente se realizou, a gente começa a ter uma crise existencial super dolorida. Mas depois a gente percebe que cada um tem a sua própria jornada. E essa é a nossa jornada. E tem que entender que aos 30 é o momento que a gente começa a ter uma certa estabilidade para correr atrás dos nossos sonhos, para correr atrás das coisas que a gente queria fazer quando a gente tinha 15 anos. Então, por que se cobrar tanto para ser algo que a gente vê na internet de filhos de artistas, de filhos de gente rica que tem? Para que a gente quer ser o outro? Para que a gente acha que a nossa jornada tem que ser igual a do outro? A gente precisa entender que cada um tem o seu tempo. E que o mundo não é esse assim que aos 30 o mundo vai acabar e se você não conquistou as coisas aos 30 você não conquista mais. Não. Eu acho que aos 30 a gente ainda tá começando a nossa vida. É aos 30 que a gente começa a vida de verdade. Na minha humilde opinião. 30 é sim a idade do sucesso. Mas é a idade do sucesso porque é o momento que parece que os nossos olhos se abrem para a verdade da vida. Porque é o momento que a gente percebe a forma correta de se viver. Aos 30 a gente passa a viver a nossa forma do supera-te. Porque a gente já se conheceu, já nos aceitou de certa forma, não sempre, né? Porque eu acho que a fase de se aceitar é todo tempo, pelo menos eu toda hora tô tentando me aceitar. Só que aos 30 a gente precisa se superar. E a gente entende que a vida adulta é uma
bosta, tá? A vida adulta é cheia de burocracia. E aqui a gente tem que estar feliz por estar vivo. Porque apesar de ser uma bosta, a gente vai ter momentos legais, sim. Tem um momento que estão lá embaixo, no fundo do poço. Mas em alguns momentos nós estamos lá em cima. E eu termino aqui esse vídeo longo, que é só pra desabafar mesmo, porque eu liguei a câmera aqui só pra desabafar, falando que se você está nessa fase dos 30 e tá pensando, meu Deus, eu não tenho nada, não conquistei nada, o que eu vou fazer da minha vida agora? E tá passando por essa dor imensurável, que é a dor do amadurecimento aos 30, eu só vou dizer uma coisa, calma, que vai passar. E vai piorar. Porque ao mesmo tempo que vai passar, que você vai se compreender que essa é a sua fase, e que cada um tem a sua jornada, e que você vai aprender a ligar o F pra tudo e não ligar pra ninguém, também vai piorar ao perceber que a vida às vezes é uma bosta. Que você vai ter que enfrentar certas coisas mesmo, e é isso. Quando a gente aceita que a vida adulta às vezes é uma bosta, a gente sabe apreciar os bons momentos. Os bons momentos passam a ser excelentes momentos, porque a gente sabe o valor deles. E a vida também fica mais leve quando a gente passa a não se importar com coisas bobas. Quando a gente percebe que a gente tem coisas muito mais importantes do que se preocupar com o que fulano ou ciclano tá falando de você. Eu tenho conta pra pagar, tipo, ai, fulano falou mal de você, fulano não gosta de você. Tá, beleza, eu também não gosto de mim. E agora eu preciso fazer um freela porque eu tenho que pagar a minha conta de água, que veio alta esse mês. Sabe? É tipo isso. A gente passa a não se importar com as coisas porque a gente tem que pagar o aluguel. É tão insignificante aquilo, o que aquela pessoa tá falando não da gente, que assim, o meu aluguel é mais importante. Sabe? Aí a vida começa a ser mais leve quando a gente caga pra outra pessoa, quando a gente não se importa com a outra pessoa. Porque a gente precisa se importar muito mais com a gente. A gente aprende a ser egoísta. Porque ser egoísta é necessário para essa fase adulta. Eu só liguei a câmera aqui e tô falando um monte de besteira porque eu precisava. Pra dizer que tá tudo bem. Sabe? Você chegou aos 30, parabéns. Você chegou na melhor fase da sua vida. Ou na pior, eu não sei. Depende da sua jornada. Mas é um momento que você precisa entender que a sua vida começou e não que a sua vida terminou. Você não precisa conseguir tudo o que você queria aos 20 e pouco. Você pode conseguir aos 40, aos 50. A gente só morre uma vez na vida, mas vive todos os dias. Você quer começar uma faculdade, mudar de carreira aos 30? Faça isso. Porque quando você tiver 60, e não consegui, mas pelo menos você estudou. A vida não acaba aos 30. Pelo contrário, ela começa. Então, se você está enfrentando aquela crise dos 30 e essa dor do amadurecimento, pode ficar calmo. Tudo vai passar. De verdade. E aí você fica com a leveza de ser um adulto nesse Brasilzão de Deus. É isso, gente. Beijão.